O ex-marido e sua amante foram a uma festa e, inesperadamente, encontram a ex-esposa deslumbrante. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber as melhores histórias em primeira mão. A cidade de Vitória era conhecida por seu charme sofisticado e pelo círculo fechado da alta sociedade. Naquela noite, o restaurante Aurora, um dos mais exclusivos da região, estava reservado para um evento de gala. Empresários, investidores e influenciadores do setor financeiro se reuniam para celebrar a premiação anual dos grandes nomes do mercado. Rodrigo Bastos entrou no salão com passos seguros, carregando sua habitual aura de confiança. Aquele jantar era mais do que uma simples confraternização. Era uma chance de consolidar sua posição como um dos nomes mais influentes do setor. Ao seu lado, Thaís Montenegro, uma jovem publicitária de presença magnética e língua afiada que adorava ser o centro das atenções. Vão comentar sobre nós a noite inteira, ela disse com um sorriso satisfeito. Adoro isso. Rodrigo sorriu de canto, ajustando o paletó. Sobre mim, você quer dizer? Ela riu e beliscou o braço dele de leve, fingindo irritação. Humilde como sempre. Enquanto garçons passavam equilibrando bandejas de espumante, o casal era cumprimentado por anfitriões e fotógrafos. Rodrigo trocava palavras calculadas com investidores, tudo acontecendo exatamente como planejado. Até que, num relance para uma das mesas principais, seu corpo ficou tenso. Ela estava ali, Marina Duarte. O impacto foi instantâneo. A mulher que um dia fora sua esposa, que parecia tão previsível, agora dominava aquele espaço como se sempre tivesse pertencido a ele. O vestido azul marinho realçava sua elegância, e os cabelos soltos em ondas suaves davam um toque de leveza ao seu porte imponente. E ela não estava sozinha. Conversava com um grupo de empresários, arrancando sorrisos e olhares de admiração. Parecia inalcançável. Pela primeira vez, Rodrigo percebeu que não sabia nada sobre a mulher que Marina havia se tornado. Quem é aquela? Thaís perguntou, notando o olhar intenso dele. Rodrigo demorou um segundo para responder. Marina, disse, sem desviar os olhos, minha ex-mulher. Thaís arqueou a sobrancelha, avaliando a cena. Parece que o divórcio não a abalou muito. Rodrigo não respondeu. Ela tinha razão. Marina não apenas parecia bem, mas exalava uma confiança que ele nunca vira antes. E então, no meio das conversas e brindes, os olhos de Marina encontraram os dele. Foi um instante de silêncio absoluto dentro da mente de Rodrigo. O salão continuava vibrante com vozes e risadas, mas ele não ouvia nada. Marina sustentou o olhar sem hesitar, e com um leve sorriso de canto, ergueu sua taça em um brinde discreto. Aquele gesto, aparentemente simples, fez algo dentro dele se revirar. Rodrigo Bastos! A voz animada de um dos organizadores o trouxe de volta. Que bom que veio! Estamos organizando os convidados principais. Por favor, venha se sentar. Thaís segurou a mão dele, conduzindo-o, mas Rodrigo sentia o olhar de Marina queimando em sua pele. E então, o inevitável aconteceu. As cadeiras foram reorganizadas para a premiação, e para sua surpresa, ou talvez ironia do destino, ele e Thaís foram direcionados exatamente para a mesa onde Marina estava. A tensão era quase palpável. Marina manteve a postura impecável, sem demonstrar desconforto. Pelo contrário, parecia até se divertir com a situação. Rodrigo, ela disse, inclinando-se levemente em um cumprimento casual. Que coincidência te encontrar aqui. Marina, ele respondeu forçando um sorriso. Não fazia ideia de que você estaria entre os convidados. Imagino que não, ela disse, tranquila. Mas o comitê do evento me convidou. Tenho colaborado com alguns projetos estratégicos da premiação. Rodrigo piscou, surpreso. Ele não fazia ideia de que Marina estava envolvida naquele meio. Marina sempre teve talento para estratégias,
comentou um dos empresários à mesa. A empresa dela está transformando o marketing do setor financeiro. Thaís, até então apenas observando, sorriu com um tom afiado. Ah, então você também trabalha com finanças? Marina virou-se para Thaís com a mesma serenidade. De certa forma, sim, mas minha especialidade sempre foi contar histórias. O mercado financeiro está cheio delas e eu apenas ajudo a moldá-las do jeito certo. Rodrigo apertou os lábios. Conhecia bem aquele jogo. Marina deixava claro que havia construído um caminho próprio. Um caminho onde ele não era mais o centro. O jantar prosseguiu com conversas leves, mas Rodrigo estava inquieto. Tentava focar em Thaís, mas sua mente voltava para Marina o tempo todo. O respeito que os outros demonstravam por ela, o brilho nos olhos, a forma confiante com que falava. Ele se perguntava, quando ela se tornou essa mulher? E por que isso o incomodava tanto agora? Enquanto os pratos principais eram servidos, Marina olhou de relance para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de um significado que ele não conseguia decifrar. A noite seguia um ritmo planejado, cheia de discursos ensaiados e sorrisos estratégicos, mas Rodrigo sentia a tensão crescer. O evento que deveria celebrar seu sucesso parecia de repente um campo minado, e o epicentro era Marina. Ela estava ali, na mesma mesa, mas parecia pertencer a um mundo completamente diferente do que ele lembrava. Ele a observava discretamente entre os brindes, tentando entender a mudança. Marina, no passado, era alguém que vivia à sombra dele, sempre moldando sua vida ao redor das vontades dele, esperando um olhar, um reconhecimento. Mas a mulher sentada ali agora não pedia nada. Pelo contrário, era ela quem comandava a atenção. Você está esquisito desde que viu ela. A voz de Thaís cortou seus pensamentos. Ela voltava da mesa de drinks com 2 taças de vinho. Sua observação não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de expectativa. Rodrigo pegou a taça sem encará-la. Não é nada. Thaís inclinou a cabeça, avaliando a resposta vazia. Certo. E eu sou ingênua o suficiente para acreditar nisso. Ele não respondeu. Seus olhos voltaram para Marina, que sorria para um dos empresários à mesa. O olhar dela tinha um brilho natural, diferente da forma como costumava olhar para ele antes, como se esperasse algo que nunca veio. Flashback. O casamento de Rodrigo e Marina. No início, tudo parecia promissor. Rodrigo era um nome em ascensão no mundo dos investimentos, carismático e estratégico. Marina, por outro lado, era talentosa e sonhadora, uma escritora apaixonada que tinha ambições próprias, mas que, de alguma forma, sempre colocava as prioridades dele à frente das suas. As primeiras rachaduras surgiram quando ela tentou compartilhar seus planos com ele. Recebi uma proposta para publicar um livro, disse certa noite, os olhos brilhando de entusiasmo. Rodrigo, absorto no celular, apenas murmurou. Isso é ótimo! Ótimo! Ela esperava mais. Quero investir nisso de verdade. Talvez tirar um tempo para escrever. Ele suspirou, finalmente largando o celular. Marina, agora não é hora de se perder em fantasias. Você tem ideia da estabilidade que estou construindo para nós? O que você tem já é suficiente. Aproveita. Aquilo ficou marcado nela. O casamento virou um monólogo, onde ele falava e ela ouvia. Ele decidia e ela se moldava. No começo, ela tentava entender. Depois, passou a se sentir invisível. Então vieram as traições. Não foram escândalos evidentes, mas sinais sutis. Noites de trabalho cada vez mais frequentes. Perfumes desconhecidos em suas camisas. Sorrisos demais para outras mulheres em eventos. Marina fingia não perceber, até que não pôde mais ignorar. Você tá com outra, não tá? Perguntou uma noite, segurando a aliança com os dedos trêmulos. Rodrigo a encarou e, em vez de negar, deu de ombros. Marina, você dramatiza tudo. Talvez se fosse mais
interessante como elas, a gente não precisasse ter essa conversa. Aquelas palavras foram a última gota. Ela não discutiu, apenas pegou suas coisas e foi embora, deixando para trás a mulher que sacrificou tudo por um homem que nunca enxergou seu valor. E ele simplesmente seguiu em frente. Ou pelo menos achou que tinha. De volta ao presente agora, sentado à mesma mesa que Marina, Rodrigo via que ela havia feito algo que ele jamais imaginou. Ela floresceu sem ele. Ela te largou, não foi? Thaís perguntou, a voz carregada de algo entre curiosidade e provocação. Rodrigo forçou um sorriso. Não exatamente. Eu que decidi seguir em frente. Thaís deslizou o dedo pela borda da taça, analisando sua expressão. Mas não antes de torná-la alguém que precisou se reinventar para sobreviver. Rodrigo engoliu seco, mas não respondeu. Marina parecia imune à presença dele, como se ele fosse apenas mais um convidado da noite e não o homem que compartilhou anos ao lado dela. Isso o incomodava mais do que deveria. Enquanto ele tentava entender o que sentia, ouviu um trecho da conversa de Marina com um homem sentado ao lado dela. Seu último livro foi incrível, Marina, disse o editor, um nome forte no mercado. Você capturou a essência da desilusão e da transformação de uma forma visceral. Mal posso esperar pelo próximo. Obrigada, ela respondeu sorrindo. A dor, quando transformada em arte, pode ser libertadora. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ele sabia exatamente de qual dor ela falava. Cada linha daquele livro, cada metáfora, cada página era uma versão literária do inferno que ele a fez passar. Thaís percebeu seu desconforto e ergueu a sobrancelha. Ela escreveu sobre você, não escreveu? Talvez, ele admitiu, tentando manter a postura. Bom, parece que ela superou, Thaís disse, bebendo um gole de vinho. Você devia fazer o mesmo. Mas ele não conseguia. Quando Rodrigo achava que a noite não poderia ficar mais desconfortável, Marina se levantou e caminhou em sua direção. Cada passo dela era firme, calculado. Ele sentiu os olhares ao redor, se voltando para o que estava prestes a acontecer. Ela parou a poucos centímetros dele, sua presença dominando o espaço. Rodrigo, ela disse, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Acho que finalmente chegou a hora de termos uma conversa. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo do que viria a seguir. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu realmente despreparado. A tensão entre os dois se condensava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Ele tentava manter a compostura, mas o olhar dela era firme, avaliando cada detalhe, como se já soubesse todas as respostas antes mesmo de ouvir as perguntas. Marina, ele começou, ajustando a gravata com um gesto mecânico. Acho que esse não é o melhor lugar para isso. Não? Ela inclinou a cabeça, um meio sorriso brincando nos lábios. Engraçado, porque me parece o lugar perfeito. Thaís, ao lado dele, cruzou os braços e manteve um semblante impassível. Mas Rodrigo percebeu que ela estava absorvendo cada palavra. Eu imaginei que depois de tanto tempo você teria mudado, Marina continuou, seu tom cortante, mas tranquilo. Mas pelo visto, a prioridade ainda é a mesma, desfilar com mulheres impecáveis e manter as aparências. Thaís apertou os lábios, mas não disse nada. Rodrigo soltou um suspiro pesado. Marina, vamos deixar essa conversa para outro momento. Ela riu baixinho, sem humor. Ah, claro, porque no seu mundo as conversas importantes sempre podem ser adiadas, ignoradas ou substituídas por algo mais conveniente. Ele franziu o senho, sentindo o sangue esquentar. O que você quer de mim? Marina deu um passo mais perto. Querer? Nada. Só achei que talvez você precisasse ser lembrado de que nem tudo pode ser resolvido com um depósito bancário. Rodrigo sentiu o aperto no estômago. Ele já sabia onde aquilo ia chegar.
Enquanto você está aqui, celebrando mais uma conquista, ela continuou, a voz inalterada. Seu filho está se perguntando por que o pai dele nunca liga. Mas claro, você deve achar que pagar as melhores escolas e enviar dinheiro é suficiente. Afinal, é sempre mais fácil comprar afeto do que demonstrá-lo, não é? O golpe foi certeiro. Thaís olhou para Rodrigo, e desta vez ele viu algo diferente no rosto dela. Uma dúvida que não estava ali antes. Isso não é justo, Marina, ele respondeu tentando manter a voz baixa. Eu faço o que posso. Marina soltou um riso seco. Faz o que pode? Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Então me diga, Rodrigo, qual é o nome do melhor amigo dele? Qual foi a última história que ele te contou animado? Você sabe o que o faz acordar no meio da noite? O silêncio dele foi a resposta. Marina então virou-se para Thaís com um olhar levemente divertido, mas carregado de um peso sutil. Espero que você tenha paciência. Se forem longe, vai precisar. As saídas constantes, as desculpas vagas e as mensagens que ele nunca responde se tornam insuportáveis depois de um tempo. Já chega, Marina! Rodrigo cortou, a voz mais alta do que pretendia. Algumas pessoas próximas lançaram olhares curiosos, mas logo voltaram a fingir que nada tinham ouvido. Marina apenas o olhou, avaliando sua reação. Não estou fazendo um escândalo, Rodrigo, ela disse suavemente. Só estou lembrando você de que algumas responsabilidades não desaparecem só porque você escolhe ignorá-las. Ela então deu um pequeno sorriso, um que não trazia qualquer afeto, apenas resignação. Boa sorte, Thaís, de verdade. Thaís não respondeu de imediato. Pegou sua bolsa devagar, olhando de relance para Rodrigo, como se estivesse reconsiderando tudo o que achava que sabia sobre ele. Então, sem mais uma palavra, virou-se e foi embora, deixando-o sozinho na mesa. Rodrigo sentiu um incômodo crescente no peito. Thaís não era importante para ele da forma como Marina já tinha sido, mas sua saída daquela forma, sem discussão, sem drama, sem olhar para trás, o atingiu de um jeito estranho. Mas nada o preparou para o que veio a seguir. Marina inclinou-se ligeiramente para um dos organizadores do evento e sussurrou algo. O homem assentiu e chamou um garçom. Poucos minutos depois, ela se levantou e caminhou para outra mesa, sem pressa, mas com uma decisão clara. Rodrigo observou tudo sem acreditar. Ela havia pedido para trocar de mesa. Preferia se sentar com completos desconhecidos a passar o restante da noite perto dele. O restaurante estava cheio de conversas animadas, mas, para Rodrigo, o silêncio era ensurdecedor. Sentia-se exposto, descartado, ignorado de uma forma que nunca experimentou antes. Enquanto o jantar prosseguia, ele percebeu algo inédito. Estava deslocado, desconfortável. Como se o mundo ao redor tivesse seguido em frente e ele tivesse ficado para trás. Observava Marina interagir com outras pessoas. Sua risada leve, sua postura relaxada. Ela não carregava nenhum vestígio da dor que ele lhe causou. Pior ainda, ela parecia genuinamente feliz, e isso o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Ele percebeu como os olhares se voltavam para ela, como empresários e investidores respeitavam suas opiniões. Um dos homens na mesa, alguém que Rodrigo considerava influente, parecia particularmente interessado em Marina, inclinando-se levemente enquanto ela falava. Rodrigo sentiu a raiva crescer. Nunca pensou que perderia o controle da narrativa da própria história. Mas ali estava ele, reduzido a um mero espectador, enquanto sua ex-mulher se tornava protagonista. Chamou um garçom e pediu algo mais forte. O vinho já não era suficiente. Quando a noite se aproximava do fim, Rodrigo se viu encostado em um canto do restaurante, com um copo de uísque na mão. Não sabia se era o álcool ou o peso das palavras de Marina, mas algo dentro dele parecia diferente, e não de um jeito confortável. Marina, prestes a sair, lançou um último olhar na direção dele.
Não havia desdém nem ressentimento, apenas indiferença. E de todas as coisas que Rodrigo poderia sentir naquela noite, essa foi a que mais o destruiu. A madrugada avançava lentamente quando ele finalmente saiu do restaurante. O ar frio da cidade cortava sua pele, mas ele mal sentia. Com a mente nublada pelo álcool e pelas palavras de Marina, tudo parecia distante. Caminhou até a calçada e destravou o carro, mas hesitou antes de abrir a porta. Sua cabeça girava e ele sabia que naquele estado dirigir seria um erro. Com um suspiro irritado, guardou a chave no bolso e chamou um táxi. Quando o veículo parou à sua frente, ele entrou e recostou a cabeça no banco, fechando os olhos. "Para onde, senhor?" Ele hesitou. Pela primeira vez em anos, não queria voltar para casa. A ideia de ficar sozinho com seus pensamentos era sufocante. Mas não havia outro lugar para ir. "Avenida Imperial, 718, respondeu, a voz arrastada. O carro arrancou e Rodrigo ficou olhando pela janela, vendo as luzes da cidade se misturarem em borrões. Sua mente ecoava as palavras de Marina, repetindo-as como um mantra cruel. Seu filho está se perguntando por que o pai dele nunca liga. Rodrigo acordou com a cabeça latejando e um gosto amargo na boca. O apartamento estava em completo silêncio, exceto pelo barulho do trânsito distante. Sentou-se na beira da cama e esfregou o rosto, tentando afastar a ressaca. Mas a sensação ruim não vinha apenas do álcool. Vinha de algo mais profundo, algo que ele não queria nomear. Marina havia seguido em frente. Ele sabia disso agora. Mas o que o atingia com mais força era perceber que, enquanto ela reconstruía sua vida, ele havia simplesmente desistido de ser pai. Levantou-se e caminhou até a cozinha, servindo-se de um café forte. Mas, em vez de se preparar para o dia como fazia todas as manhãs, pegou o celular e, sem pensar muito, digitou o nome de Marina Duarte no buscador. Havia várias entrevistas e artigos sobre seu trabalho no mercado financeiro. Matérias elogiando sua abordagem inovadora para marketing estratégico. Ele clicou em uma delas, mas as palavras logo se tornaram apenas um pano de fundo. O que realmente importava não estava ali. Rolou mais um pouco pela busca, até que encontrou algo diferente. Uma página profissional. Ela escrevia artigos sobre o impacto das narrativas no mundo das finanças. Compartilhava insights sobre como as empresas poderiam se comunicar melhor com investidores e clientes. Era brilhante, envolvente de um jeito que ele nunca havia imaginado que o mercado financeiro poderia ser. Rodrigo permaneceu ao lado do carro, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Era ridículo se sentir nervoso ao ver o próprio filho. Finalmente avistou Léo. O menino saía do prédio segurando a mochila, os olhos brilhando enquanto mostrava algo a uma professora. Ele gesticulava, empolgado, explicando alguma coisa com detalhes. Rodrigo engoliu em seco. Era a primeira vez em muito tempo que ele realmente parava para observar o filho. Léo tinha um pouco dos dois. Os olhos expressivos da mãe e o porte alto do pai. Mas havia algo mais nele. Algo que Rodrigo nunca tinha percebido antes. O menino se movia de um jeito peculiar, seguindo um ritmo próprio. Enquanto falava, balançava levemente o corpo e suas mãos faziam gestos repetitivos, como se acompanhassem um padrão invisível. Rodrigo nunca tinha notado. Porque nunca esteve perto o suficiente para notar. Antes que pudesse dar um passo na direção do filho, uma voz conhecida o interrompeu. "Não acredito que você está aqui." Ele se virou e encontrou Marina parada a poucos metros dele. Estava vestida de forma simples, mas sua postura firme e o olhar atento deixavam claro que sua presença ali não era bem-vinda. "Eu precisava vê-lo," Rodrigo disse, tentando manter a compostura. "Sem avisar, sem planejar, você realmente acha que é assim que funciona?"
A voz dela não era agressiva, mas carregava um peso que ele sentiu direto no peito. Eu sei que fiz tudo errado, ele admitiu, mas estou tentando consertar isso. Marina cruzou os braços. E acha que aparecer aqui de repente resolve alguma coisa? Rodrigo desviou o olhar para Léo, que ria de algo que um colega disse. Não, mas é um começo. Te liguei, mandei mensagem, mas você não respondeu. Marina suspirou, massageando a têmpora. Depois, olhou para o filho, que ainda não os havia notado. Eu não vou impedir vocês de se verem, ela disse finalmente. Nunca impedi. Mas você precisa entender uma coisa, Rodrigo. Léo não pode ser tratado como um compromisso esporádico. Ele tem uma rotina, tem necessidades que vão além do que você imagina. Se for entrar na vida dele, tem que ser para valer. É isso que eu quero, ele respondeu, a voz mais firme do que esperava. Marina analisou cada expressão dele, como se tentasse detectar a verdade por trás das palavras. Então, assentiu levemente. Então pode levá-lo para casa hoje, ela disse, se ele quiser ir. Rodrigo sentiu um alívio inesperado, mas ainda havia um obstáculo. Léo precisava querer vê-lo. Marina fez um sinal discreto e finalmente o menino percebeu a presença deles. Quando seus olhos pousaram no pai, sua expressão mudou. Ele não parecia animado, mas também não parecia assustado. Apenas incerto. Oi, Léo! Rodrigo disse tentando soar natural. Oi! O menino respondeu baixinho, segurando a alça da mochila. Rodrigo se abaixou para ficar na altura dele. Pensei que a gente podia tomar um chocolate quente, só se você quiser. Léo olhou para Marina, que apenas deu de ombros. A decisão era dele. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente assentiu. Tá bom. Rodrigo soltou um suspiro discreto. Ótimo. Os dois foram até uma cafeteria próxima. Léo sentou-se com a postura um pouco rígida, mexendo na caneca sem olhar diretamente para o pai. Rodrigo percebeu a hesitação do filho e tentou encontrar um jeito de quebrar o gelo. Então, o que você mais gosta de estudar na escola? Léo deu de ombros. Matemática. Rodrigo se surpreendeu. Matemática? É? Isso é ótimo. Algum assunto específico que você gosta mais? Léo finalmente ergueu os olhos, desconfiado, como se não esperasse que o pai realmente estivesse interessado. Eu gosto de fazer contas, problemas de lógica, equações. Rodrigo sorriu, inclinando-se um pouco para frente. Sério? Quando eu era criança, adorava aqueles desafios que pareciam impossíveis no começo, mas depois faziam sentido quando a gente encontrava o padrão. Léo piscou, surpreso. Eu também gosto de resolver problemas difíceis. A tensão na mesa diminuiu um pouco. Pela primeira vez, Rodrigo sentiu que havia encontrado um ponto de conexão com o filho. Léo começou a falar mais, explicando que gostava de quebra-cabeças matemáticos e de como se sentia quando finalmente encontrava a resposta certa. Rodrigo o ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, porque naquele momento nada era mais importante do que isso. Quando o tempo passou e Rodrigo estacionou em frente ao prédio de Marina, Léo hesitou antes de sair do carro. Você vai me ver de novo? Rodrigo não precisou pensar. Sim, eu prometo. Marina, que esperava do lado de fora, observou a cena com uma expressão difícil de decifrar. Espero que cumpra, foi tudo o que disse. Rodrigo apenas assentiu, sabendo que, dessa vez, palavras não bastariam. Depois que Léo entrou no prédio, Marina permaneceu parada por um momento antes de se virar para ele. Isso não apaga os anos que você passou longe, disse, direta. Eu sei, ele respondeu, e eu penso nisso todos os dias. Marina o encarou, tentando avaliar se ele realmente estava mudando ou se era apenas mais um surto de consciência passageiro. Não vou facilitar para você, ela disse, cruzando os braços.
Se quer ser pai, vai ter que provar isso. Não por mim, mas por ele. Eu vou, Rodrigo afirmou sem hesitação. Ela ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Vamos ver. Então entrou no prédio, deixando Rodrigo sozinho na calçada. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu vontade de fugir. Ele finalmente entendia que se quisesse ser parte da vida de Léo, teria que construir isso do zero. E não importava o tempo que levasse. Ele estava disposto a tentar. Rodrigo ficou ali parado por longos minutos, depois que Marina entrou no prédio com Léo. O vento frio da noite cortava seu rosto, mas ele mal sentia. As palavras dela ecoavam em sua mente. Se quer ser pai, vai ter que provar isso. Ele queria. Mas será que sabia como? O primeiro encontro com Léo tinha sido melhor do que esperava, mas estava longe de ser suficiente. Havia anos de distância entre eles. Anos de silêncio. E agora, depois de finalmente dar o primeiro passo, uma dúvida latejava em sua mente. E se já for tarde demais? Entrou no carro e ficou encarando o volante. Seu reflexo no espelho retrovisor o observava de volta, e pela primeira vez em muito tempo, ele não gostou do que viu. O homem no espelho não era forte. Não era bem-sucedido. Era um covarde. Marina nunca pediu nada, nunca ligou cobrando presença, nunca implorou que ele fosse pai. Porque no fundo, talvez ela soubesse o que Rodrigo demorou tanto para admitir. Ele sempre foi o tipo de homem que escolhe a saída mais fácil. Mas agora não havia mais saída. A única opção era seguir em frente, e o primeiro passo era descobrir tudo o que perdeu. Rodrigo passou a noite vasculhando todas as redes sociais de Marina. Agora que sabia o que procurar, cada foto, cada texto, cada postagem parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ele nunca tentou montar. Léo estava em quase todas, mas o que realmente o marcou foram os relatos de Marina. Em uma postagem de 2 anos atrás, uma foto mostrava Léo segurando um certificado escolar. A legenda dizia: "Hoje ele me ensinou mais uma vez que o tempo de cada um é único. Não importa quão difícil pareça, ele sempre encontra um jeito de brilhar." Os comentários estavam cheios de apoio, amigos parabenizando Léo, elogiando Marina por sua força. Mas Rodrigo ficou fixado em uma resposta específica. Uma mulher chamada Carolina Mendes escreveu: "O progresso dele é incrível. Ele é um menino brilhante, mas você nunca teve dúvidas disso. Gostaria que mais pais tivessem essa sua visão." Carolina Mendes. O nome não lhe era estranho. Ele digitou no Google e, em segundos, encontrou um perfil profissional. Terapeuta infantil, especialista em desenvolvimento neurológico e transtorno do espectro autista. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Marina nunca mencionou que Léo fazia terapia. Nunca disse uma única palavra sobre as dificuldades do filho. Por quê? A resposta era óbvia. Porque ela não precisava que ele soubesse. Porque ele nunca fez diferença. Rodrigo jogou o telefone na mesa e passou as mãos pelo rosto. Isso era insuportável. Saber que seu próprio filho viveu desafios que ele nunca sequer imaginou. Que enquanto ele estava em jantares de negócios, assinando contratos, desfilando com modelos, Marina estava lutando sozinha pelo filho e ainda assim construindo sua carreira brilhante. Quantas vezes ela deve ter olhado para o telefone e pensado em ligar para ele? Quantas vezes deve ter desistido porque sabia que ele não atenderia? Ele precisava falar com essa terapeuta, precisava saber o que não sabia. Mas como? Se ligasse para Marina, ela jamais permitiria. Ele olhou para o celular de novo. Havia uma maneira, e seria agora. Na manhã seguinte, Rodrigo estacionou o carro em frente ao consultório de Carolina Mendes. A placa discreta na porta dizia: Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidando de pequenos gênios. Ele respirou fundo antes de entrar.
A recepcionista o cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, você tem horário marcado? Não, mas preciso muito falar com a doutora Carolina. Meu nome é Rodrigo Bastos. A mulher hesitou. Sobre o quê? Ele apertou a mandíbula. É sobre meu filho. A recepcionista franziu as sobrancelhas, claramente surpresa. Só um momento. Ela pegou o telefone e fez uma rápida ligação. Após um minuto, desligou e olhou para ele. Ela pode te receber agora. Rodrigo sentiu um nó apertar seu estômago. Ele não sabia o que estava prestes a ouvir. E não sabia se estava pronto para isso. Mas entrou mesmo assim. Carolina Mendes era uma mulher na casa dos 40, de olhos atentos e um sorriso gentil. Mas o olhar que lançou para Rodrigo estava longe de ser acolhedor. Então você finalmente decidiu aparecer, disse ela, sem rodeios. Rodrigo engoliu em seco. Eu só quero entender melhor. Quero saber sobre o que perdi. Carolina cruzou as mãos sobre a mesa e o encarou como se tentasse decidir se ele merecia aquelas respostas. Por fim, soltou um suspiro. Léo é uma criança excepcional, disse ela. Inteligente, perspicaz e com uma capacidade de aprendizado incrível, mas ele também teve dificuldades. Muitas. Rodrigo permaneceu em silêncio. Nos primeiros anos de escola, ele teve dificuldades para se comunicar com outras crianças. Não porque não queria, mas porque o mundo para ele funciona de um jeito diferente. Sons altos o incomodam. Mudanças repentinas de rotina podem ser extremamente difíceis. Mas ele aprendeu a lidar com isso. Marina o ensinou a lidar com isso. Rodrigo desviou o olhar. Quando ele era mais novo, passava semanas obcecado por padrões numéricos. Ele via padrões em tudo, nos azulejos do chão, nos postes da rua, até na disposição dos objetos na sala. Isso o acalmava. Mas se algo saía do lugar, era como se o mundo dele desmoronasse. Rodrigo sentiu um aperto na garganta. Ele se lembrava de como adorava padrões matemáticos quando criança. Talvez Léo tivesse herdado isso dele, mas ele nunca esteve perto para notar. Marina trouxe ele aqui quando percebeu que ele precisava de ajuda para entender suas próprias emoções. Ele sempre foi muito independente. Mas no fundo, você sabe o que mais o machucou? Rodrigo ergueu os olhos. Carolina sustentou o olhar. A ausência do pai. As palavras atingiram Rodrigo como um golpe físico. Ele nunca perguntou por mim? Perguntou, a voz falhando. Carolina suspirou. No começo, sim, mas depois, ele simplesmente parou. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Léo parou de perguntar, porque aceitou que o pai nunca estaria lá. A dor que Rodrigo sentiu naquele momento foi indescritível. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu quase num sussurro. Eu quero mudar isso, mas não sei por onde começar. Carolina o observou por alguns segundos antes de responder. Então comece sendo constante. Léo não precisa de promessas, ele precisa de ações. Rodrigo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre ele como nunca antes. Ele tinha muito para consertar, e tempo nenhum do mundo seria suficiente para recuperar tudo o que perdeu. Ao sair do consultório, Rodrigo pegou o celular e viu uma notificação, uma mensagem de Marina. Precisamos conversar, sozinhos. Ele sentiu o estômago revirar. Isso era um bom sinal ou um aviso de que ela estava prestes a cortar qualquer chance de aproximação? O que quer que fosse, ele estava prestes a descobrir. Desde aquela noite no restaurante, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Tudo o que antes parecia importante, sua reputação, seus negócios, os jantares luxuosos, agora não passava de ruído ao fundo. Ele tinha um único objetivo, Léo. E pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo certo. Thaís nunca mais apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de retomar o que quer que fosse que eles tinham.
No fundo, Rodrigo sabia que não precisava de uma explicação. Ela percebeu o óbvio antes mesmo dele admitir para si mesmo. Ele já não tinha espaço para ela na vida que estava tentando reconstruir. Agora, só existia Léo. E era por ele que Rodrigo atravessava aquela cafeteria todos os dias, esperando ansiosamente pelo horário da saída da escola. Era por ele que passava noites pesquisando sobre autismo, tentando entender mais sobre seu próprio filho. Era por ele que, a cada dia, tentava se tornar um homem que valesse a pena ter por perto. Mas será que, depois de tudo, Marina estava pronta para aceitá-lo nesse novo papel? Os primeiros encontros com Léo foram cautelosos. O menino era esperto demais para confiar nele de imediato. Nos primeiros dias, Rodrigo notou que Léo não gostava de mudanças repentinas. Se ele dizia que buscaria o filho às 3, tinha que estar lá às 3 em ponto. 1 minuto de atraso e Léo ficava inquieto, fechava-se. Rodrigo aprendeu isso do jeito difícil. Uma tarde, quando se atrasou 5 minutos, encontrou Léo de braços cruzados, olhando fixamente para a calçada. "Você disse 3 horas", o menino disse sem raiva, mas com uma decepção quase palpável. Rodrigo se sentiu como um peso morto caindo de um penhasco. "Eu sei, cara. Trânsito. Não vai acontecer de novo." Léo apenas assentiu e subiu no carro. Ficou em silêncio pelo resto do trajeto. E foi assim que Rodrigo percebeu algo. Palavras não significavam nada para Léo. Era a constância que importava. Então, ele começou a aparecer. Todos os dias, às 3 horas exatas. E aos poucos, algo incrível aconteceu. Léo começou a esperar por ele. No início, fingia que não se importava. Mas, certo dia, quando Rodrigo apareceu no portão, ele viu o filho espiando pelo vidro da sala de aula antes mesmo do sinal tocar. Rodrigo sorriu. Estava funcionando. O menino começou a falar mais. Pequenos detalhes no início, sobre a escola, sobre como um dos colegas não entendia como resolver uma equação de álgebra e ele teve que explicar. Rodrigo aproveitava cada chance para elogiar. "Isso é incrível, Léo. Você tem um jeito de ver os números que poucas pessoas têm." O menino apenas deu de ombros, mas Rodrigo viu o pequeno sorriso que ele tentou esconder. E então veio a maior vitória de todas. Certa tarde, enquanto estavam sentados na cafeteria, Léo pegou um guardanapo e começou a rabiscar números. Rodrigo observou por um momento antes de perguntar: "O que está fazendo?" "É um padrão numérico", Léo disse, concentrado. Rodrigo sorriu. "Posso tentar resolver?" Léo olhou para ele com surpresa. Era a primeira vez que alguém demonstrava interesse genuíno por aquilo que tanto o fascinava. "Pode tentar", ele disse, empurrando o guardanapo. E foi assim que passaram a tarde inteira, criando desafios matemáticos um para o outro, rindo, se divertindo, se conectando. E de longe, Marina observava tudo. Ela via o jeito que Léo olhava para Rodrigo agora, a maneira como o menino já não parecia tenso perto do pai. E aquilo mexia com ela. Porque por mais que tentasse, não podia negar. Rodrigo estava mudando. Mas será que isso bastava? O telefone de Rodrigo vibrou enquanto ele estacionava o carro em frente à escola. "Marina. Hoje, 7 da noite, minha casa, precisamos conversar." Rodrigo sentiu o estômago revirar. Sabia que isso aconteceria, mas seria para agradecer por seu esforço ou para dizer que, apesar de tudo, ainda não confiava nele. E ele foi. Chegando lá, Marina não perdeu tempo. "Soube que você procurou a terapeuta do Léo." Ela começou, sem rodeios. Rodrigo prendeu a respiração. Então ela sabia. Marina cruzou os braços, encarando-o com aquele olhar analítico que ele conhecia tão bem. "E eu quero saber por quê. Por que você achou que precisava ir atrás dela em vez de me perguntar?" Rodrigo sentiu um leve desconforto.
Não queria que Marina pensasse que estava tentando contorná-la, mas a verdade era que ele precisava ouvir de alguém de fora. Eu queria entender sem interferências, ele disse sincero. Queria saber o que Léo passou todos esses anos. E achei que, se perguntasse diretamente para você, seria injusto. Eu te forcei a carregar esse peso sozinha. Não queria te fazer reviver isso só para me atualizar. Marina ficou em silêncio por um momento. Ela desviou o olhar e, pela primeira vez, Rodrigo viu algo ali. Não era raiva, não era frieza, era cansaço. Ela passou anos lidando com tudo sozinha. E agora, pela primeira vez, alguém queria dividir esse peso com ela. Eu não sei o que dizer, ela admitiu, suspirando. Mas posso ver que Léo está feliz. E isso, para mim, é o que mais importa. Rodrigo sentiu algo apertar seu peito. Ela estava sendo honesta. Não dizia aquilo como uma provocação, mas como uma constatação. Então ele perguntou hesitante: "Isso significa que você confia em mim?" Marina respirou fundo antes de responder. "Significa que eu quero confiar." Rodrigo assentiu, aceitando a resposta. Era mais do que ele esperava. Mas então Marina disse algo que ele definitivamente não estava esperando. "Eu queria te perguntar uma coisa." "Pode perguntar." Se eu te deixasse pegar Léo para passar o fim de semana com você, você aceitaria?" Rodrigo congelou. "Você está falando sério?" Marina assentiu. "Você tem sido presente, e eu sei que Léo está começando a se apegar a você. Ele fala de você quando chega em casa. Diz que gosta de resolver desafios com você. Ele está feliz, e acho que chegou o momento de vocês passarem mais tempo juntos." Rodrigo não sabia o que dizer. Ele queria isso, queria mais do que tudo. Mas então, ela continuou: "Além disso, eu também gostaria de ter um tempo livre para mim." Foi aí que Rodrigo sentiu uma pontada incômoda no peito. "Tempo livre?" ele repetiu, tentando manter a expressão neutra. Marina assentiu com naturalidade. "Sim. Acho que já faz tempo que não tiro um tempo para mim, para sair, para respirar um pouco fora da rotina." Rodrigo engoliu seco. Ele queria perguntar, queria exigir respostas. Ela queria esse tempo livre para quê? Para conhecer alguém? Para sair com alguém? Mas não podia fazer isso. Não tinha esse direito. E mesmo assim, o ciúme queimou dentro dele. Marina percebeu a mudança sutil em seu rosto. Mas não disse nada, apenas esperou. E então, depois de um silêncio carregado, Rodrigo respirou fundo e assentiu. "Eu aceito." Marina sorriu levemente. "Ótimo. Então combinamos direitinho depois. Pode ser já nesse fim de semana?" "Claro." Ela assentiu e deu um pequeno passo para trás, encerrando a conversa. "Então, até amanhã." Até. Os pensamentos de Rodrigo estavam um caos. Por um lado, ele finalmente estava conseguindo o que queria, mais tempo com Léo, a confiança de Marina. Mas por outro, havia uma nova dúvida crescendo dentro dele. Marina estava abrindo espaço para ele. Ou estava apenas seguindo em frente? Com outra pessoa? Ele não sabia. E esse pensamento o destruiu mais do que gostaria de admitir. Rodrigo voltou para casa, ainda sentindo o efeito da conversa. Ele conseguiu algo que nem imaginava ser possível há algumas semanas. Léo passaria o fim de semana com ele. Mas, por alguma razão, a única coisa em que conseguia pensar era quem estaria ocupando o tempo livre de Marina. Se ele estava mesmo mudando, então também precisava se preparar para o que viria a seguir. Porque se havia algo que ele ainda não estava pronto para enfrentar, era a ideia de perder Marina para sempre. A sexta-feira amanheceu ensolarada e Rodrigo sentia o coração acelerado enquanto estacionava o carro em frente ao prédio de Marina. Léo passaria o fim de semana com ele. Pela primeira vez, Marina abriu a porta e Léo apareceu logo atrás, segurando uma pequena mochila. "Pronto?"
Rodrigo perguntou, tentando soar tranquilo, mas sentindo o peso daquele momento. Léo assentiu. Sim, era simples, sem hesitação. Dessa vez, Léo queria ir. Marina olhou para Rodrigo e disse, ele já tomou o café da manhã, mas leve um casaco. Às vezes, ele sente frio à noite e não diz nada. Pode deixar, Rodrigo garantiu. Houve uma breve troca de olhares. Algo não dito entre eles. Mas nenhum dos dois rompeu o silêncio. E então, Léo entrou no carro e partiu com Rodrigo. A princípio, Rodrigo achou que Léo estranharia passar tanto tempo longe da rotina com a mãe. Mas, para sua surpresa, o menino se adaptou rápido. Eles montaram desafios matemáticos no quadro branco da sala. Fizeram pizza juntos. Assistiram a um documentário sobre grandes mentes da ciência. Na segunda noite, Léo pegou um livro da prateleira e o entregou para Rodrigo. Você pode ler para mim? Rodrigo congelou por um instante. Nunca havia lido para o filho antes, mas respirou fundo, abriu o livro e começou. Léo se acomodou ao seu lado, ouvindo atentamente, os olhos fixos nas palavras. E naquele momento, Rodrigo percebeu o quanto aquele pequeno gesto significava. Léo estava confortável. Léo confiava nele, e isso era tudo o que importava. Enquanto isso, Marina aproveitou o silêncio da casa para fazer algo que não fazia há muito tempo. Pensar em si mesma. Saiu para jantar com as amigas, riu sem preocupações, bebeu uma taça de vinho sem precisar se preocupar com horários. Também finalizou um projeto importante que estava adiando há semanas. E pela primeira vez, percebeu o quanto era bom ter um tempo só para ela. O quanto era necessário. No domingo à tarde, Rodrigo levou Léo de volta. O menino desceu do carro e, antes de entrar, olhou para o pai. Foi legal, ele disse simplesmente. Para qualquer outra pessoa, poderia parecer uma frase casual. Mas Rodrigo sabia o peso que aquilo tinha. Vai querer repetir? Ele perguntou, prendendo a respiração. Léo pensou por um instante e então deu um pequeno sorriso. Sim. Rodrigo soltou o ar lentamente. Marina apareceu na porta e olhou para o filho. Se divertiu? Sim, Léo repetiu. E entrou em casa. Marina e Rodrigo ficaram ali, parados por um instante. Então ela disse, obrigada por ter feito as coisas do jeito certo. Rodrigo apenas assentiu. Não havia mais nada a dizer. E enquanto a porta se fechava, ele percebeu que pela primeira vez não sentia medo do que viria a seguir. O futuro ainda era incerto, mas agora ele sabia que estava no caminho certo. Agora é com você. O que acha que deve acontecer depois? Marina e Rodrigo podem reconstruir algo juntos e ter a família unida novamente? Ou Marina deve seguir em frente e não confiar mais em Rodrigo como marido, apenas como pai de Léo? Comente abaixo. Família. Se acha que devem ficar juntos, siga em frente. Se ela não deve dar uma nova chance para ele, deixe sua opinião nos comentários. Curta e se inscreva para apoiar nosso canal. Até o próximo vídeo.